Então, olha só onde é que nós estamos, tá? Tipicidade, este é o tópico desta aula de hoje. Então, o que nós estamos vendo? Fato típico, já vimos conduta, os elementos do fato típico, nexo causal, resultado e agora tipicidade. Então, recapitulando, não basta que uma conduta, seja uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, consciente e com a finalidade de ofender um bem jurídico. Essa conduta tem que estar ligada por um nexo causal, causa dependente, causas independentes, a um resultado. Resultado normativo, sempre vai existir nos tipos, e nos crimes materiais, num resultado material. Mas não basta que eu tenha, para ter um fato típico, conduta, nexo causal, resultado. Eu preciso do último elemento, que é a tipicidade. Então, nós dividimos em três partes esse estudo, certo? Primeiro nós vamos ver as espécies de tipos penais, depois estrutura do tipo penal incriminador, que é o que a gente vai trabalhar, e depois princípios dos tipos penais, ou seja, que princípios que um tipo penal, para existir na seara penal, precisa conter, ou seja, precisa contemplar, para que ele esteja e sobreviva dentro do direito penal. Portanto, não basta que seja um tipo penal, certo? Previsto em lei, tem que atender também aos princípios básicos do tipo penal. E isso nós vamos trabalhar então na terceira parte. Tranquilo? Vamos lá. Então, espécies de tipos penais. Quantas espécies? Então, número 1, nós temos três espécies básicas. O tipo penal não incriminador. Temos dois, o tipo penal não incriminador permissivo. E três, o tipo penal incriminador. Perfeito. Então, o primeiro, a gente vai dizer que é um tipo penal não incriminador quando ele trouxer apenas uma descrição. O tipo penal, em regra, vamos colocar assim como se fosse uma caixinha, ele traz uma descrição. Uma descrição, seja de um conceito, de uma regra, de um princípio ou de uma conduta. E a isto aqui nós vamos chamar de preceito primário. Então, esses dois tipos aqui, eles só possuem preceito primário. Já este daqui, a gente vai encontrar, o tipo penal incriminador, um outro preceito que está atrelado a ele, certo? Que é uma pena. A esse aqui, nós vamos chamar de preceito secundário. Muito bem, então vamos ver cada um deles. O tipo penal não incriminador. Então, o que nós temos lá no artigo 4º do Código Penal? Nós vamos olhar, o artigo 4º diz: o momento do crime é o da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Bem, deu uma descrição do que é que nós devemos considerar como o momento do crime. O momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Então vamos botar como exemplo aqui o artigo 4º, o artigo 6º do Código Penal. Tá? Só traz um conceito, uma descrição. Tranquilo? Então, quando a gente estiver diante de um tipo penal que só tenha o preceito primário, não tenha essa segunda parte aqui, nós vamos estar de frente com um tipo penal não incriminador. Certo? Porém, este tipo penal pode, além de uma descrição, dar uma permissão. Uma permissão.
Então, o que nós vamos encontrar, por exemplo, no artigo 23 do Código Penal, que diz que não há crime quando o agente pratica o fato, né, em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Está lá no artigo 23, dizendo o quê? Que nós, além dessa descrição, podemos não considerar como crime, na verdade, devemos não considerar como crime. Então tem uma permissão além da descrição. Então, por exemplo, então aqui, né, artigo 23, ou então artigo 121, parágrafo 5º, que diz assim, quando o homicídio é culposo e as consequências do crime são tão gravosas ao agente, pode o juiz deixar de aplicar a pena, o que vale dizer que não haverá crime, correto? Porque dentro de um conceito de fato típico, antijuridicidade, culpabilidade, ou seja, o fato tem que ser típico, antijurídico e culpável, certo? Precisa dos 3 elementos. A gente vai ver depois, quando entrar em antijuridicidade, que o termo que se usa para antijuridicidade é não há crime. E o termo que se usa na culpabilidade, em regra, é isento de pena. Mas os efeitos são iguais, ou seja, não haverá crime de forma alguma. Por quê? Porque não temos um fato típico, antijurídico e culpável. Então, para o fato entrar aqui na maquininha, certo? E sair aqui como crime, precisa passar pelas 3 instâncias e se constituir como fato típico, antijurídico e culpável. Tranquilo? Então, veja, no artigo 121 diz que, parágrafo 5º, que se no homicídio culposo, por exemplo, como aconteceu com uma artista de TV, dentro da garagem, ela deu uma ré para sair muito rapidamente, não viu que o seu filho estava atrás do carro brincando. Passou por cima, matou o filho. Claro, um homicídio culposo. É óbvio que ela não tinha dolo. E foi um homicídio culposo, simplesmente por imprudência, né? Estava muito apressada, você leu para gravar uma novela. Muito bem. Que pena que um juiz vai dar para uma pessoa que sofreu este abalo emocional. Então, as consequências do crime foram tão gravosas que não se tenha por que aplicar a pena, o juiz poderá, e deve se entender, deverá, tem que fazer, deixar de aplicar a pena. Certo? Então, o que nós temos aqui? Além de uma descrição, nós temos uma permissão para que o juiz deixe de aplicar a pena. Nós vamos encontrar vários neste sentido. Então, aqui nós não estamos constituindo, né, o que a gente vai chamar no senso de crime. Aqui só estamos dando uma explicação, explicações da regra do jogo, certo? E essas explicações nós vamos encontrar em maior número na parte geral do Código. Então, o Código Penal ele se divide em parte geral e parte especial. Aqui estão os crimes em espécies, começa no 121. E aqui está do artigo 1º até o 120. Aqui são as regras gerais do jogo, certo? Como um jogo de vôlei, tem lá suas regras. O saque é assim, só vale ponto assado, só pode botar a mão, não pode botar o pé, são as regras. Então, na parte geral do código, do 1º ao 120, nós vamos encontrar as regras do jogo, certo? E depois, nós vamos encontrar as especificidades na parte especial, certo? E daí, cada crime vai ter que ser analisado na sua constituição, na sua estrutura. Em regra, é aqui na parte especial que nós vamos ter os tipos penais incriminadores, que, como a gente disse, tem não só a descrição, e aqui uma descrição de uma conduta, matar alguém, 121, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, 155. Tem a descrição da conduta, mas tem ali o preceito secundário, que é a pena. Então, preceito primário, preceito secundário. A pena nos tipos penais incriminadores. Certo? Então, recapitulando, nós temos 2 tipos básicos. Os tipos penais não incriminadores, certo? Aqueles que não criam uma conduta que vai ser considerada crime, dá uma explicação, dá um conselho. E temos, dentro dos tipos penais incriminadores, ainda os tipos penais incriminadores permissivos, que além de dar uma explicação,
ainda nos dá uma permissão, seja para abrandar a pena, seja para não considerar como crime, certo? Então, quando estivermos diante disto aqui, ou seja, somente o preceito primário, tipo penal não incriminador. Quando estivermos diante de um tipo que constitui-se de um preceito primário, que é a descrição aí de uma conduta, mais um preceito secundário, que é a pena, nós estamos diante de um tipo penal incriminador. Tranquilo? Então, na parte geral, em regra, vamos ter tipos penais não incriminadores. Em regra, na parte especial, os tipos penais não incriminadores. Os tipos penais incriminadores. E por que eu digo em regra? Porque nesta parte aqui, nós também vamos encontrar, vez ou outra, tipos penais não incriminadores. Como, por exemplo, aqui seria, por excelência, os tipos penais incriminadores. 121 cria um tipo penal. Matar alguém, pena 6 a 20 anos. Preceito primário, preceito secundário. Porém, como a gente viu, lá no parágrafo 5º dele, tem uma explicação, certo? E uma permissão, que dependendo das consequências do crime, né, pode ser que sejam gravosas para o agente, pode o juiz deixar de aplicar a pena. Então, veja, no parágrafo 5º, nós temos um tipo penal não incriminador permissivo. Em regra, os outros dispositivos dentro de 121 são tipos penais incriminadores. Então, por excelência, na parte especial, tipo penal incriminador. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo então. Um segundo ponto é entender agora a estrutura interna do tipo penal incriminador. Então nós temos agora, tá, a estrutura do tipo penal incriminador. Incriminador. Como é que a gente então vai entender essa estrutura? De uma maneira bem simples. Vamos colocar assim, ó. Nós temos um molde legal, certo? Um molde. E aqui nós temos a conduta. Ó, este molde. Aqui nós temos um outro molde. Muito bem. A conduta, que a princípio está ligada por um nexo causal a um resultado, não basta que tenha atendido esses elementos todos, a conduta tem que se adequar perfeitamente ao molde legal. Então, no tipo penal incriminador, como vimos, tem um preceito primário. Então, a gente vai se concentrar nele. Aqui tem uma descrição. Subtrair para si ou para outro, coisa alheia, móvel. Artigo 155. Então, eu subtrair, sim. Para mim ou para outro, sim. Coisa alheia, móvel, sim. Então, subtrair para si ou para outro, coisa alheia, móvel. Então, estes 5 elementos foram preenchidos pela conduta do agente. Certo? Suponha que ele dissesse subtrair para si ou para outro em coisa alheia, móvel, nova. E eu subtrair uma coisa velha. Aí eu digo, subtrair sim, para si ou para outra em coisa alheia, móvel. Nova, isso aqui seria o nova. Não, é velha. Então eu não atendi a um dos elementos. Entenda-se, a conduta do agente tem que atender a todos os elementos. A estes pontos aqui a gente chama de elementos do tipo. Ou ainda elementares do tipo. Então a gente vai ver se a conduta se adequou perfeitamente à descrição do tipo que está na lei. E isso é uma questão importante, veja. Uma questão é se adequar, a outra é contrariar. Então aqui já tem uma diferença grande aqui do direito penal.
Nas outras áreas do direito, a gente vai dizer que a gente vai punir, de alguma forma, quem contraria o que está na lei. E nós, no direito penal, nós vamos, a partir dos tipos penais discriminadores, punir quem se adequar. Então, veja, no direito penal a gente não pune quem contraria o tipo penal. Ou seja, o tipo penal é subtraiu, sim, para si ou para outrem, sim, coisa alheia, móvel, não, o que eu não era alheio, era meu, tá bom. Então, a tua conduta não se adequou. Então, se esta é a regra, eu não me adequei, eu estou contrariando. O senhor está matando alguém? Não. Ah, bom, o tipo penal fala matar alguém. Eu não estou matando ninguém. Então, eu não estou me adequando, eu estou contrariando. E contrariando é o que eu quero, porque aquela conduta que a que eu devo me abster. Me abster de matar, me abster de lesionar, me abster de furtar. Mas eu não estou, então, praticando o núcleo do tipo penal. Tranquilo? Então, o tipo penal incriminador, ele tem elementos, certo? Que o configuram e a conduta tem que se adequar perfeitamente a esses elementos. Senão, a conduta, sim, tinha nexo causal resultado, mas não tinha tipicidade. Certo? Aqui, subtrair para si ou para outrem. Era coisa, eu fui lá, tirei o celular de alguém e saí correndo e joguei ele dentro da represa. Tudo bem. Eu subtraí. Coisa, sim. Alheia, sim. Móvel, sim. Celular é coisa alheia, móvel, não era meu. Mas foi para agregar ao meu patrimônio ou o patrimônio de outrem? Não. Então não estamos falando de furto. Veja, a conduta que eu pratiquei não preencheu esse elemento. Portanto, a conduta não é típica. Entendemos? Sim? Ah, mas daí vai se enquadrar em outro tipo penal? Claro, no 163, no crime de dano, né? Que é destruir, ou deteriorar, utilizar coisa alheia. Perfeito. É outro tipo. Mas para o furto, ele não atendeu, certo? A conduta não atendeu aos elementos do tipo. Faltou, nesse caso, esse aqui. Como um cliente também que furtou um navio, certo? De alto calado. Depois ele retomou o navio porque o cara não pagou. E aí ele pegou de volta. Muito bem. A pergunta é, ele subtraiu? Sim. Para si ou para outrem? Sim. Coisa? Sim. Alheia? Sim, ele já tinha vendido. Móvel? Pois é. O navio de alto calado tem registros especiais à semelhança de registros de imóveis. Então ele se equipara a um registro de imóvel. Imóvel. Portanto, ele não é coisa móvel. E isso é um ponto importante. O que está previsto como conceito em outras áreas, como a gente vai ver depois nos princípios, tem que ser respeitado também no direito penal. O que é coisa no direito civil, o que é coisa móvel, o que é coisa imóvel. É a mesma coisa que tu compra uma casa pré-fabricada, de madeira, ela é inteira, certo? E pode ser tirada também. Com atenção dos alicerces, pum, ou seja feita de container, seja... Muito bem. A pergunta é... ela está registrada na prefeitura? Sim. Ou só o terreno? Não, a casa também. Então tem a metragem, tem a descrição, tem a planta? Tem. E sobre este bem, né, sobre essa coisa, é cobrada IPTU? É. Então ela é uma coisa imóvel, certo? Tem registro como imóvel. Inclusive a verbação é um registro de imóvel, que agora não tem só o terreno, tem a casa também. Perfeito. Então, mesmo que ela possa ser movida, eu posso pegar lá e botar o caminhão e botar os containers, botar a casa em cima e levar, não descaracteriza de que ela seja uma coisa imóvel. Porém, os livrinhos gostam de insistir, ainda uma visão antiga, ultrapassada, de que se a coisa é possível ser transportada, que ela seria uma coisa móvel para o direito penal. E não pode ser assim considerado, certo? Se ela é uma coisa imóvel, ela é uma coisa imóvel. Então, já de cara, a gente está entendendo que cada palavrinha, expressão chamada de elemento do tipo, tem que ser perfectibilizada quando a conduta do agente é praticada. Tranquilo? Isto é a defesa penal na seara de tipicidade. Analisar se cada elemento, certo? Se cada elemento daquele tipo, cada exigência que o tipo faz, foi atendido pela conduta. Tranquilo? Então, um tipo penal incriminador contém esses elementos.
Perfeito. E que tipo de elementos seriam esses? São de 3 ordens. Então, um tipo penal pode ser um tipo penal, o elemento pode ser um elemento objetivo, pode ser um elemento normativo e pode ser um elemento subjetivo. Sendo que aqui já deixa frisado que este aqui é sumamente mais importante. Tranquilo? Então, o que seria um elemento objetivo? É aquele que, de pronto, a princípio, num consenso geral, todo mundo sabe o que quer dizer. Né? No tipo que a gente estava vendo, subtrair, quer dizer, tirar do patrimônio de alguém, sim, a gente sabe o que é. Coisa, alguma coisa qualquer, a gente sabe, assim, em geral, coisa. Alheia, o que não é do outro. O que é do outro não é meu. Imóvel. Eu acho que eu sei. Daí a gente, nessa discussão que a gente fez, a gente percebe que não é bem assim, que eu não sei bem o que é uma coisa móvel. Que eu preciso, então, de uma explicação, de algo que normatize isso. E essa normatização, então, faz com que, no exemplo que nós demos, né, a expressão móvel, certo? Seja normatizada, quem normatiza o direito civil, nesse caso, e que explique para a gente o que é aquilo. Então, aquilo que a gente diz, mulher, diz algum, a gente sabe o que é. Agora, como dizia no tipo antigo, o 216, 17, diz assim, mulher honesta. Bom, mulher é um tipo objetivo. Raptar, mulher. Mulher a gente sabe o que é bom que saiba, né? Um elemento normativo é honesta. O que seria mulher honesta? Esse que seria o ponto. O que é mulher honesta? Minutinho. Então, tinha que se explicar. Se explicar, mulher honesta é aquela que é casada, tinha esse significado. Olha que estranho. No 213 diz assim, né? Que é o estupro, né? Tem a expressão conjunção carnal, né? Conjunção carnal, o que seria conjunção carnal? Conjunção carnal, a princípio, seria juntar carne com carne dentro da medicina, mas o direito penal criou a ficção de que conjunção carnal é nemoglutinha, ou seja, introdução peniana intravagínica. Se for nemotoquinha, não é conjunção carnal, é outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O direito penal cria essas ficções. Então, veja, precisa de explicação do que é conjunção carnal, precisa de explicação do que é mulher honesta. E isso, então, faz com que a gente esteja diante de um elemento que a gente chama de elemento normativo. Não é objetivo, não é claro, não é... E deviam todos serem assim, todos os elementos do direito penal deviam ser assim, mas não é. E alguns precisam de uma explicação. Tranquilo? Elemento objetivo, elemento normativo, e o terceiro seriam os elementos o elemento subjetivo. O elemento subjetivo, ele está sempre junto com o verbo. Por quê? Porque o tipo penal começa sempre com um verbo. E depois vem os outros elementos, certo? E esses elementos, às vezes, complementam o verbo, como, por exemplo, subtrair. Aí seria um complemento verbal. Subtrair para si ou para outra. Coisa alheia móvel, certo? Ou então, 121, matar alguém, certo? Só isso. Ofender o que? A integridade, ofender a integridade física ou a saúde de outro, 129. Então, aqui nós vamos encontrar o bem jurídico, tutelado, certo? Que está protegido aqui, ó, pelo guarda-chuva, aqui do direito penal, protegido, é o bem jurídico. Bem jurídico, vida. Bem jurídico, integridade física, honra, patrimônio, saúde pública, incolumidade pública, paz pública, fé pública. É aqui que nós vamos encontrar o bem jurídico. Então, é aqui que, em regra, o dolo do agente tem que se direcionar a este verbo, que contém o bem jurídico. E aqui é que nós vamos dizer que está o elemento subjetivo. Então, quando a gente disser
não atendeu ao elemento subjetivo do tipo, como subtrair para si, tá? Aqui está junto, né? Então, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. Elementos objetivos, elemento normativo. Mas aqui está o elemento subjetivo. Eu tenho que subtrair, com o dolo de subtrair de alguém para agregar ao meu patrimônio. Esse é o ponto. Então, para agregar ao meu patrimônio, certo? Complementa o subtrair. Aí a pergunta é, eu tirei o celular de alguém, saí correndo, joguei ele dentro da represa. O meu dolo era de subtrair para mim ou para outrem? Não. Então, quando a gente disser em termos de tipicidade que aconteceu, a gente vai dizer assim, os elementos objetivo e normativo foram atendidos, mas a conduta do agente não atende ao elemento subjetivo exigido pelo tipo, que seja, neste caso, subtrair para si ou para outro. Não era esta a intenção dele, não era este o dolo dele. Se o dolo dele não era enfrentar este elemento, ou seja, não era este o elemento objetivo que ele tinha na mente, lembra? Aqui nós temos, que a gente já falou em sala de aula, a coisa mais importante do direito penal, que é o balãozinho, que é a subjetividade do agente. É aqui que a gente tem que verificar, ó, se dentro da tipicidade ele tinha dolo de matar, ele tinha? Não, ele queria dar um susto, atirou uma meio perto dele, mas a pessoa pegou e o tiro errou saiu e acertou ele. Mas ele não tinha dolo? Não. Aí ele tinha dolo de lesionar, ele atirou na perna dele porque ele queria causar uma lesão corporal gravíssima, que ele ficasse aleijado. Esse era o dolo dele. Muito bem, mas morreu. Não, morreu, mas ele tinha dolo? Tinha. Então, o dolo vincula o tipo. Pode anotar. O dolo vincula ao tipo. O meu dolo era lesão corporal e eu provei isto por prova testemunhal, pericial, documental dentro do processo, que o meu dolo era lesão corporal. Tem um monte de testemunho de que queria deixar ele aleijado mesmo. Eu vou responder por lesão corporal seguida de morte. Artigo 129 e não 121, porque o meu dolo não se direcionava a matar. Certo? Então o dolo vincula ao tipo penal que nós vamos trabalhar. Então, o elemento subjetivo é onde a gente encontra o dolo do agente. É ali que ele tem que satisfazer o núcleo. A isso também chamamos de núcleo do tipo. É o núcleo do tipo. É o verbo que comanda. Todo tipo penal e incriminador começa com um verbo. Ou seja, fazer isto contra o quê? Fazer isto contra o quê? O patrimônio de alguém. Certo? Ofender o quê? A integridade física. Certo? Matar o quê? Planta? Não, matar alguém. Alguém é pessoa. Tranquilo? Então, aqui nós encontramos o bem jurídico tutelado. Aqui nós encontramos o elemento subjetivo que tem que estar presente na mente do sujeito para que ele possa ter atendido ao tipo penal, tá? E também os outros elementos têm que estar presentes na conduta. Então nós temos elementos subjetivos, elementos objetivos e elementos normativos. Tudo isso dentro do tipo penal incriminador. O tipo penal incriminador são aqueles que a gente encontra depois no Código Penal, né? Depois do 121, com o 121 em diante, e que criam crimes. Tem um preceito primário, tem um preceito secundário, diz a conduta que não deve ser praticada em regra, e diz depois, caso tu pratique, que pena tu podes pegar. Então, isto é um tipo penal incriminador. Analisar cada tipo penal, certo? Se cada um dos elementos do tipo foi atendido, é uma análise dentro da tipicidade. Certo, gente? Muito bem. Dessas questões em relação à tipicidade, esses aqui seriam os pontos básicos que a gente
pontuaria. Ou seja, eu vou ter uma estrutura de elementos. Todos os elementos têm que ser atendidos, mas principalmente o elemento subjetivo. Tá? Se por alguma razão eu não atender, como por exemplo, sonegar contabilmente, em livros fiscais, de apresentação obrigatória na declaração do imposto de renda, um crime de sonegação específico. Aí eu digo, sim, soneguei, sim, era livros, sim, era livros fiscais, a princípio foi contra o Estado, mas eu digo, esse aqui não é um dos livros obrigatórios contabilmente dentro da relação que foi normatizada pelo Conselho Federal e pela própria legislação contábil. Então veja, sim, elemento subjetivo, sim, quase todos os outros elementos objetivos normativos, mas esse não esteve presente. Portanto, não há tipicidade na conduta. Não há tipicidade. Vamos lá? Vem mais um exemplinho. No artigo 171, por exemplo, né, estelionato. Então, induzir ou manter em erro alguém mediante artifício ou ardil para obter uma vantagem ilícita. Põe mais ou menos isso. Então o que nós temos? Dois elementos subjetivos. Eu posso praticar o 171 induzindo alguém em erro, ou aquele que já foi induzido eu posso manter ele em erro. Mediante o que? Aqui está dizendo o modo como eu vou praticar. Utilizando um artifício, ardil, ou outro meio fraudulento, para obter uma vantagem devida. Estamos indo? Então vamos lá. O golpe do bilhete premiado, né? Chega alguém para uma vítima que ele está olhando assim, que está meio dispersa. Ele geralmente tem uma aparência de uma pessoa de interior, que não sabe muito das coisas. Chega para ela e diz, olha, eu tenho esse bilhete aqui que saiu na loteria, e o seu Valdir, o senhor conhece o seu Valdir? Né? Dando a entender, seu Valdir da onde? Não, eu pensei que eu ia chegar aqui, mas a cidade é tão grande, não sei. E aí que o seu Valdir disse que ia comprar de mim por 10 mil, eu sei que vale mais, nem sei quanto é que vai, mas eu sei que... E aí ele está induzindo esta pessoa a um erro, ou seja, de que esse bilhete é verdadeiro e que ela pode comprar ele por 10 mil reais, suponho, sendo que... Então, este aqui está induzindo. Logo chega o comparsa dele bem vestido, geralmente de terno, e pergunta o que pode ajudar, daí a princípio vê aquela situação e diz para ela, opa, vamos comprar esse bilhete, vamos rachar, eu consigo 5 mil, e tu consegue 5 mil, e aí a gente dá para ele, a gente compra. Olha aqui, ó, tô vendo aqui, ó, realmente aqui, ó, no extrato da loteria aqui na internet, ó, esse bilhete está premiado, está valendo para mais de 10 milhões. Então, a princípio, este aqui não está induzindo, mas está mantendo esta em erro. Correto? Aí suponho que consigam lá, tanto ela, esse aqui não vai dar dinheiro, obviamente, mas essa aqui vai conseguir, eles vão embora e pronto. Foi mediante um ardil? Sim. Um artifício? Sim. Um meio fraudulento e eles tiveram uma vantagem devida? Sim. Então veja, dois elementos subjetivos, o induzir ou manter alguém em erro. Perfeito. Então, um induziu, o outro manteve ele em erro. Tranquilo. Este erro tem que existir. Não basta eu fazer uma indução ou alguém manter esse erro. Todos são elementos do tipo, tá reconhecendo? Dois elementos subjetivos, um elemento a princípio objetivo, o meio traz 3 elementos objetivos, vantagem indevida, a gente tem que discutir o que seria um elemento normativo, né? Então vamos supor aqui teríamos elementos objetivos, aqui um elemento normativo, aqui um elemento vamos colocar como objetivo,
E aqui, elemento subjetivo, elemento subjetivo. Muito bem. Então, dentro de uma análise típica, um exemplo, um rapaz que morava com uma moça, e aí a moça, muito picareta, queria dar o golpe na avó dela, com quem eles moravam, que tinha dinheiro, e aí disse para o seu cônjuge que falsificasse ali umas multas de trânsito para que ela extorquisse a avó. Aí ele vai no computador, ele faz ali muito parecido com a multa de trânsito do Detran, e aí chega a neta e diz para a avó: olha, avó, o fulaninho aqui estava olhando na internet, viu aqui tem quase 2.500 de multa. Eu acho que foi naquela vez que a senhora viajou para cá e para lá. E aí, vamos supor, hipótese número 1, ela diz: meu Deus, vai lá e paga para mim. Eu não quero ficar devendo, eu sou um motorista legal. Dá o dinheiro para ela e ela, obviamente, não existe essa multa, ela pega o dinheiro para ela. Muito bem. Então, esta aqui induziu em erro a sua avó, através de um artifício ou ardil, e teve uma vantagem indevida. Segunda hipótese. Ela apresenta isso e a avó olha: que estranho, interessante, me deixa aqui que depois eu vou perguntar pro fulaninho, no filho dela, daí eu vejo isso. Ela olhou de cara e viu que que não era aquilo lá, já desconfiou de cara. E depois falou pro filho: olha aqui, isso aqui dá uma olhadinha só para confirmar, mas isso aqui eu acho que estão querendo me aplicar. E era isso mesmo. Então veja, a pergunta é: sim, era a ideia de utilizar um artifício ardil, um meio fraudulento para que eles tivessem uma vantagem indevida? Sim. Ela estava a princípio induzindo esta pessoa a erro? Sim. Acontece que aconteceu este erro na mente da vítima. Por algum momento ela foi levada, porque se ela acreditou, nem que fosse por alguns minutos, sim, teve uma indução a erro, mas daí na forma tentada. Por quê? Porque não se concretizou aqui, a princípio, o recebimento da vantagem indevida. Mas, nessa segunda hipótese que eu coloquei, a avó não foi induzida a erro nem por um segundo. Ela desconfiou de cara. Então, a princípio, o que nós iríamos dizer do nosso cliente? Sim, ela utilizou um artifício ardil, um meio fraudulento, para obter vantagem ilícita, porém não houve este elemento objetivo, o erro, que é essencial para o tipo penal. Sim, o elemento subjetivo era induzir esta pessoa a erro, mas não aconteceu o erro. Então a conduta tem elemento subjetivo, tem os outros elementos objetivos e normativos, mas não atendeu a este aqui. Portanto, a conduta não é típica, porque em nenhum momento aconteceu o erro, e o erro é um elemento do tipo necessário e essencial para o estelionato. Entendemos, gente? Qualquer coisa depois, dúvidas, é só perguntar. Vamos lá para finalizar então a questão dos princípios. Esses princípios também têm que ser atendidos, porque fazem parte fundante do tipo penal. É como se a gente estivesse construindo uma casa, certo? Construindo uma casa e vamos fazer esta casa sobre fundações, sobre alicerces. E a esses alicerces nós chamamos de princípios. Então, em tudo no direito penal, obviamente, é baseado em princípios, que são os alicerces. Um tipo penal, obviamente, e toda a família do tipo penal, um tipo penal é baseado em princípios. Sem esses princípios, ele não deve existir no direito penal, e se ele existe, deve ser extirpado do direito penal. Então nós vamos colocar aqui, então, ponto 3, os princípios, alguns apenas. Vamos colocar aqui, insignificância. Insignificância. Vamos explicar rapidamente. Adequação social. Tipicidade conglobante.
acidentalidade. Intervenção mínima do Estado. E tipicidade estrita. É claro, existem muito mais princípios que eu espero que tu vá aos livrinhos e leia para que tu possa entender mais profundamente. Mas esses são de suma importância. Então, primeiro, princípios. Insignificância, ou também alguns colocam como significância, ou alguém ainda como ofensividade. Ou seja, lembra-se, nós temos um filtro para que alguma coisa possa constar no direito penal, né? Ser de interesse público, desejar pena, não poder ser resolvido de outro modo. Primeiro, tem que ser de interesse público, porque o direito penal é direito público. Temos que desejar pena, se nós desejamos dinheiro, isso é direito civil. E se puder ser resolvido de outro modo, lá deve ser resolvido, seja em outra área do direito, seja na área administrativa. Como, por exemplo, o estelionato, é bem isso. Ele é de interesse público? Não sei. Só para vocês terem estatística, 90 e poucos % das pessoas que são vítimas de estelionato é um outro estelionatário. É alguém que quis dar o golpe, quis jantar aquela pessoa e, na verdade, o outro almoçou ele, como no caso do bilhete premiado, como no caso aqueles VaptVup, tudo fácil, que é com o rapaz que fica lá com o crachá, chega para a senhorinha e diz, o que é? Ah, multa, 2 mil de multa. Eu assim, se a senhora quiser, eu trabalho aqui dentro, a senhora me dá 500, eu vou lá, quito como se fosse 2 e está resolvido. A velhinha dá o dinheiro e fica esperando o rapaz voltar, porque o rapaz nem trabalha lá. Então ela quis dar um golpe no Estado e tomou o golpe do rapaz. Em regra, 90% das vítimas são vítimas que querem levar uma vantagem. E menos de 10% são vítimas incautas. Então, na verdade, por exemplo, vou comprar um apartamento, quando eu fui registrar lá, o apartamento já tinha sido vendido para um monte de pessoas. Bom, se eu tivesse contratado um corretor de imóveis, isso não aconteceria. Então, veja, é de interesse público? Não sei, questionável, eu entendo que não. Mas nós desejamos pena se eu pegar esse cidadão, aquela pessoa que é ele preso ou que é o dinheiro de volta? Ah, que é o dinheiro de volta. Então nós estamos falando de direito civil. Então dá para resolver o estelionato, acabar com o estelionato e botar lá na esfera civil para ser tutelado, porque é lá que a gente vai buscar essa pessoa, processar, sujar o nome dela e pegar o dinheiro? Então, veja, esse é um primeiro ponto. Esse filtro aqui, em primeiro lugar, que é o filtro da última ratio, né? Nós já vimos isso, ou seja, a última coisa que nós vamos utilizar é o direito penal, tá? Por quê? Porque se pode ser resolvido de outra forma, a gente não deseja a pena e ele não é de interesse público, nós não estamos falando de direito penal. Então, só vamos nos ocupar do direito penal com aquilo que tem significância. O crime contra o patrimônio, também, que patrimônio? Que valor de patrimônio? Que lesividade é? Nós vamos trabalhar da mesma maneira quem furtou uma caneta, uma lapiseira, ou quem furtou um veículo, ou quem furtou uma televisão? O que é? Ou qual é a significância? Qual é a lesividade? Sempre a lesividade, ou significância, ou ofensividade, direcionado ao bem jurídico, certo? Ao bem jurídico. Então, quando for estudar crimes contra a honra, né? A gente vai dizer, qual é a significância que tem isto? Alguém que foi lá e me injuriou, que alguém que me difamou, tem interesse público para começar, né? Vai desejar pena ou quer indenização? Veja, já falhou aqui. Então, assim, que significância tem? Um crime contra a vida tem significância? Claro, a sociedade inteira vai entender que isso é significante. Então, não nos ocupamos do direito penal com algo que não tenha uma grande significância, uma grande lesividade. Lembram lá que nós vimos aquela pirâmide, os bens jurídicos, lá como nós vimos, o direito penal tutela os mais importantes. Então tem que ter muita relevância. Tranquilo? A outra questão é a adequação social. Claro, a lei sempre é feita numa época e depois ela fica em regra anacrônica em um outro período. Então nós tivemos o crime aqui, por exemplo, de adultério, 240.
Muito bem, chegou um ponto da sociedade assim, mas mantém isso como crime? A sociedade como um todo assim, não, isso aí não é mais. Agora eu sei que eu faço isso e também, mas já ser preso por causa disso, não tem mais adequação na mente, ou seja, no coração e no sentir social. Aquele não se adequa mais. Então ele existe, sim, mas deve ser extirpado assim como ele foi extirpado. Então o tipo penal tem que estar adequado à sociedade e ao seu tempo. Tranquilo? Se ele não tem adequação social, ele deve sair do tipo penal e se não for criado, não deve nem ser criado. Tranquilo? Tipicidade conglobante, certo? Raul Zaffaroni traz muito isso, ou seja, assim, nós temos que entender que o que está permitido dentro do direito penal não pode estar proibido, em primeiro ponto. E o que está descrito numa outra área do direito não pode ser contrariado pelo direito. Então, como a gente viu nos crimes ali do 155, né, do subtrair, se coisa móvel está descrito que é coisa móvel, coisa imóvel possível, como é que nós vamos criar a ficção de que coisa móvel no crime é diferente? Nós temos que olhar conglobantemente, certo? E não pode haver essa disparidade entre esses conceitos. Então, o que está delimitado em outra área do direito deve ser respeitado dentro do direito penal. Então, por vezes, é a mesma coisa que aquele que nós vimos. A coisa móvel. Os livrinhos trazem que coisa móvel é o que pode ser mexido. Mas dentro de uma visão de tipicidade conglobante, nós mostramos o quê? Que tem uma descrição legal, jurídica, de outra área do que é móvel e o que é imóvel. Então nós vamos exigir que não basta que a conduta pareça, né? Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, pareça que a conduta se adequou. Nós vamos botar que frente ao princípio da tipicidade conglobante, certo? O tipo penal não foi atendido, porque a coisa não era móvel. Tranquilo? Baseado no princípio da tipicidade conglobante. O adultério, baseado no princípio da inadequação social. Crimes pequenos que, bom, daí significância. Transcendentalidade. A lesão tem que passar da minha pessoa. Se eu me automutilar, não passou da minha pessoa. Se eu utilizar drogas, não passa da minha pessoa. Tem que a ofensa passar da minha pessoa, tem que ofender o bem jurídico, certo? Além da minha ação. Muito bem, foi dessa maneira, e é dessa maneira que nós estamos batendo, por exemplo, que o uso de drogas, do artigo 28 da Lei de Tóxicos, não seja mais aplicado. E em diversas comarcas, inclusive aqui onde eu moro, certo? Já não estamos mais processando, ou seja, pode até vir o inquérito, mas não vai ser arquivado. Por quê? Porque se entende que o uso, ou seja, a posse de uma substância entorpecente para uso pessoal, não possui transcendentalidade, porque o bem jurídico é incolumidade pública. Como é que eu vou ofender a incolumidade pública se não passa da minha pessoa? Correto? Então, tem que ter transcendentalidade. E, por exemplo, o artigo 28, posse para uso pessoal, eu não estou pegando aquilo para vender. No momento em que eu vendo, eu estou afetando a incolumidade pública. Mas eu estou utilizando, assim como eu estou bebendo minha cerveja, bebendo meu vinho, fumando meu charuto, meu cigarro, é só eu que estou sendo prejudicado. Tá? Então veja, não tem transcendentalidade, deve cair, e esta é a progressão a princípio do artigo 28 do Código da Lei de Tóxicos. Intervenção mínima do Estado. O Estado tem que intervir minimamente, ou seja, a sociedade tem que aprender a resolver seus problemas de uma forma mais ampla, certo? E o Estado intervir só naquilo, obviamente, que seja de suma importância, que seja de interesse público, que desejemos pena e que não possa ser resolvido de outra maneira. Ou seja, o Estado vai ser a última ratio, intervenção mínima do Estado. O Estado assim deve se meter. Quando algum tipo penal, obviamente, demonstrar que aquilo é uma intervenção exagerada do Estado, ele deve sair da seara penal. E não, por último, mas não menos importante, talvez dos mais importantes, é o princípio da tipicidade estrita. Ou seja, não existe, pode anotar, não existe analogia em direito penal. Não existe uma conduta que é mais ou menos um estelionato, que é mais ou menos uma falsidade ideológica, não existe. Não existe analogia.
Estritamente, cada tipo penal possui seus elementos. Está previsto ali, está previsto ali. Quer ver um exemplo? No antigo artigo 122, que era induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, certo? Dizia assim, se restasse lesão grave. Lesão grave. Muito bem, no 129, parágrafo 2º, fala de lesão grave, mas a doutrina afirmou há muito tempo que existe a grave e a gravíssima. Grave e a gravíssima. Estão separadas, inclusive, ali dentro do artigo 129. E aí a questão é, frente a princípio da tipicidade estrita, nós puniríamos se restou lesão grave, na antiga redação, ou morte. Mas a gravíssima não. Por quê? Porque não está prevista no tipo penal. O princípio da tipicidade estrita. Está ali, está ali. Não é daquele jeito, não é daquele jeito. Razão para que a gente saiba profundamente o sentido de cada um dos elementos. E não há uma interpretação genérica, não. Profunda de que é e o que não é cada um daqueles elementos. Como coisa nova. Como coisa imóvel, por exemplo, certo? Então, não está previsto no tipo, não é integrante do tipo, não é uma elementar do tipo. Então, não posso atribuir a conduta de alguém se aquilo não está previsto. Ah, mas isso aqui é uma disparidade, ó, vê bem se a gente vai... Isso aqui é um legislador que errou. Bom, errou, o problema é dele que fez a regra. Então, porque a gente tem que entender como é que a gente vai punir a grave e não vai punir a gravíssima. Bom, não vai. Por quê? Porque princípio da tipicidade estrita. Tanto é que hoje, na redação nova, que foi agora em dezembro de 2019, a nova redação do artigo 122, ele purificou isso, né? Por quê? Porque, obviamente, é um erro do legislador. E diz, então, se resulta lesão grave ou gravíssima. Agora, sim. Tranquilo, gente? Então nós vamos trabalhar muito com esse princípio. Várias vezes eu perguntava, mas com base no quê? E a resposta é, com base no princípio da tipicidade estrita. Não está lá previsto claramente, objetivamente. Não pode ser utilizado para que se responsabilize o agente. Tranquilo, queridos? Então, assim, esses princípios, eles equivalem, certo? Não só como a base do tipo penal, mas como se fosse mais um elemento do tipo. Certo? Muito bem. Eu fiz sim todos os elementos do adultério. É verdade. Muito bem. Mas tem mais um, que é a adequação social, por exemplo. Foi atendida? Não. Então, aparentemente a conduta adequou os seus elementos, mas não. Por quê? Porque faltou o atendimento a esse, e tem que atender a todos os princípios. Não é só um, a todos. Então eles servem como elementos do tipo. Não vou dizer secundários, porque são tão importantes ou até mais do que os elementos que tem no tipo. Mas eles integram a análise, certo? Do que eu devo entender dentro do tipo penal. Certo? Então, as espécies de tipos penais, a estrutura do tipo penal incriminador, certo? E os princípios que integram o tipo penal como elementares. Essas seriam as coisas que eu pontuaria como as importantes dentro da questão da tipicidade. Como é que isso se reflete? Muito bem. Uma sentença absolutória, por exemplo. Se a conduta, houve uma conduta, houve um resultado, até que tem nexo causal, mas por não atender o tipo, careceu de tipicidade. Careceu de tipicidade. Certo? Então, absolvição, porque a conduta não se tornou típica. E não havendo, então, a tipicidade, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Tranquilo, gente? Então, posso ter ausência de conduta, ou seja, a conduta não existiu, ou a conduta, na verdade, não atendeu aos elementos, não tinha dolo, não tinha culpa. Por exemplo, houve um infelitas fati. Bom, não teve uma conduta típica. Não teve uma conduta de fato típico. Nexo causal, né? Resultado não foi aquele que o tipo penal exige. Muito bem. E aqui, os elementos do tipo não foram atendidos, bem como os princípios. Agora, se tudo isso for atendido, sim,
aí nós temos um fato típico e vamos seguir adiante, que vai ser o próximo tema, que é antijuridicidade ou ilicitude, certo? Onde a gente vai ver o que as excludentes de ilicitude. Então aqui é uma visão em que eu tenho uma previsão legal e essa conduta tem que, por diversos caminhos, se adequar perfeitamente àquela previsão, tá? Então, posso não ter esse elemento, posso não ter esse elemento, não ter esse elemento ou não ter esse. Qualquer um deles desfaz a ideia de fato típico. Não havendo fato típico, não há crime. Tranquilo? Então, bom estudo para vocês. Cuidem-se na quarentena e até a próxima aula, que nós vamos entrar depois em antijuridicidade ou ilicitude. Abração, gente. Até!